Senhor, meus amados irmãos, em especial a sala dos jovens. Nós estaremos então ministrando hoje mais uma lição, uma nova lição do segundo trimestre de 2020 para a classe dos jovens, que traz como título da revista Tempo de Conquista, Fé e Obediência do livro de Josué. Eu sei que os jovens, nós ainda não estamos nos reunindo fisicamente, muitos talvez não tenham ainda acesso à revista, mas nós já estaremos com vocês aqui nas nossas aulas online, trazendo então o ensinamento dessa nova lição, amém? A lição de hoje traz como título o livro de Josué, Tempo de Conquistas, né? Assim, para você ficar bem informado sobre essa lição, nós traremos então, são 3 lições a respeito do livro de Josué, as batalhas, as conquistas e a tomada da terra prometida pelo povo de Deus. E são lições que vão nos trazer valiosas lições de vida para a nossa vida familiar, pessoal e espiritual, amém? O texto do dia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Encontra-se em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Em qualquer luta que nós estivermos passando, nós temos que ter certeza que nós já somos vencedores, porque quem nos garante a vitória é Cristo Jesus. A síntese diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Em Romanos 15, versículo 4, fala-nos que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo que nós estudarmos aqui vai nos trazer, então, uma aplicação prática para as nossas vidas. Então, que nós possamos mergulhar nesses ensinamentos da palavra do Senhor e adquirirmos conhecimento de crescimento espiritual para a nossa fé cristã aqui na Terra. Tempo de conquistas é a frase-chave, já que essa aula é uma aula de caráter introdutório. É nessa aula que nós vamos, então, depois da sequência, as histórias, as batalhas, as conquistas que Josué travou juntamente ali com o povo de Israel. Nós sabemos que eles estavam em guerra, eles tinham uma promessa, o povo de Israel tinha uma promessa que eles herdariam a terra prometida, porém, eles tinham que lutar para receberem a vitória. Então, nós também travamos uma guerra. A Bíblia diz que lá em Efésios 6, que nossa luta, né, contra a carne, né, contra o sangue, mas é contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós temos que lutar. Como soldados de Cristo, nós devemos lutar para sermos vitoriosos. Nós lemos, então, aqui no texto do dia que Jesus nos garante vitória, mas para alcançarmos a vitória é necessário lutarmos, sabendo que o nosso general de guerra está conosco. Essa lição, amados irmãos, ela foi escrita pelo comentarista Reinaldo Odilo Martins Soares, que é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte, um juiz de direito, é bacharel em teologia, em direito, ele é especialista em direito processual civil e penal, mestre e doutorando em direito. Ele é autor dos seguintes livros, publicados pela CPAD, Eu e a Minha Casa e O Tempo para Todas as Coisas. Então, o pastor Reinaldo Odilo, ele foi esse instrumento de Deus usado para escrever essas lições que nós estudaremos no decorrer desse trimestre e que abençoará as nossas vidas para a glória de Deus. O texto bíblico encontra-se em Josué, capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida,
como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Amém? Nós temos então aqui registrado o chamado de Josué, irmãos. O Senhor disse a Josué, né, assim, levanta-te, né, toma posição. O Senhor estava então, era como se ali naquele momento estivesse então passando o cajado, né? Antes da morte de Moisés, ali em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, ele diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lá lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés já havia, né, irmãos, ali, então, autorizado a Josué a dar prosseguimento, então, ali a todas as ordenanças que o Senhor tinha lhe mandado. Quando diz levanta-te, né, toma posição, toma atitude, Josué, agora é contigo. As promessas do Senhor para seu cumprimento, agora é contigo. E no versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz que o Senhor garantia a Josué que assim como o Senhor tinha sido com Moisés, o Senhor também seria com Josué. Era garantia de vitória, de certeza a Josué. O Senhor não desampararia, não deixaria Josué de maneira nenhuma abandonado ou deixado sem a presença do Senhor. O Senhor sempre estaria com ele. Porém, o Senhor pedia dois requisitos importantíssimos para Josué. Primeiro, o Senhor pediu a ele que ele se esforçasse. O que é esforçar-se, então, irmãos? Na obra do Senhor. É nós termos empenho pessoal. Na obra do Senhor, nós devemos nos empenhar, estarmos, então, trabalhando com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. E também o Senhor pedia a Josué que ele tivesse bom ânimo, né? Boa vontade, que não estivesse na obra do Senhor por aparência, nem por querer alguma posição. O Senhor queria boa vontade de Josué na liderança do seu povo. Então, um capítulo de promessas, até porque o segundo capítulo já começa as histórias ali de Josué na frente do povo. Nós sabemos de uma coisa, que quando Deus fala, está falado, né? Assim, então, o que é preciso para que nós possamos vencer? Esforçar-nos na obra do Senhor, jovens queridos, e termos bom ânimo na presença do Senhor, a alegria de servir a um Deus verdadeiro com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. A introdução é uma síntese da história de Moisés até o tempo de Josué, a chegada, então quando Josué entra em cena. Moisés, ele libertou os israelitas da escravidão, como todos nós sabemos, após a travessia do Mar Vermelho. Ele guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida e isso durou cerca de 40 anos, como todos nós sabemos. Então, toda aquela geração adulta de ex-escravo havia morrido. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, não foram extintos da face da terra, pois Deus queria preservá-lo para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. O Senhor preservaria até o fim, era uma promessa dada a Abraão, né? Era assim que Deus abençoaria aquela nação até. O Senhor disse então ali para Abraão em Gênesis, ainda era Abraão, né, em Gênesis, né, que o Senhor abençoaria todas as famílias da terra a partir daquela nação que o Senhor estava levantando ali como promessa dada a Abraão. Vamos só ler esse versículozinho que eu me lembrei agora. Diz aqui, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Era a promessa dada ao Senhor, dada pelo Senhor. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor havia dado essa promessa a Abraão, que o Senhor, então, daria uma terra para eles que o Senhor mostraria. O Senhor levantou, então, ali, depois da primeira geração, já falecida, né? Uma segunda geração, que ela foi adestrada no deserto.
Ali os novos hebreus que nasceram, então ali naquele período, viram grandes milagres de Deus e conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. Ok, tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Amém? Então vamos então dar aqui sequência à lição. Começaremos com o primeiro ponto, que diz então o livro de Josué. Essa lição de hoje, ela tem 3 pontos importantíssimos, que cada ponto tem seus objetivos. O primeiro ponto, que é o livro de Josué, o objetivo principal é apresentar um panorama geral do livro de Josué. O segundo ponto, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué tem como objetivo compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E o terceiro e último ponto, antecedentes históricos, tem como principal objetivo conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Vamos então para o primeiro ponto, que tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico é uma visão panorâmica do livro de Josué, uma visão geral, né, do livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos da Sagrada Escritura. Então, queridos jovens, todos nós sabemos que a nossa Bíblia ela é dividida em categoria. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são, né, eles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros, né, que falam da lei, né, falam muitas histórias do povo de Israel, sua origem, o princípio da criação do mundo, são chamados de Pentateuco. Logo após, em sequência, vem então os livros históricos, encabeçados primeiramente pelo livro de Josué. E logo depois vem os proféticos, né, os menores, os maiores, vem os poéticos, são aqueles que trazem poesias na sua essência. O livro de Josué, ele abre uma nova seção de livros chamados históricos. Ele começa onde o Pentateuco termina. Deuteronômio, ele se encerra com a morte de Moisés. E aí entra o livro de Josué, que começa falando, dando uma ênfase, então, da morte de Moisés, certo? Depois nós vamos ver o porquê, né, dessa ênfase ali logo nos primeiros capítulos falando da morte de Moisés e o chamado de Deus na vida de Josué, que seria então o sucessor de Moisés. Continuando então aqui a leitura, diz assim: segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., que é uma data aproximada da destruição da cidade de Jericó, e a maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, na qual se narra o seu falecimento. Como nós estamos falando para uma classe de jovens, é bem interessante nós enfatizarmos essa relação de amizade que existia entre Josué e Moisés. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E que Amós 13:3 nos diz que como andarão 2 se não estiverem em acordo? 2 ou 3 se não estiverem em acordo. Então, nós devemos, jovens queridos, buscarmos amizades saudáveis, amizades que nos aproximem de Deus, amizade que sejam produtivas espiritualmente, que não nos afaste dos caminhos do Senhor, mas que nos tragam a essa conscientização de que nós precisamos caminhar juntamente num caminho reto e direito para alcançarmos o céu. E Josué escolheu uma amizade saudável. Ele era um jovem e ele era amigo de um senhor já velho, Moisés. Porém, essa amizade trouxe frutos gloriosos lá na frente na vida de Josué. Então, que esse ensinamento possa servir para você, então, refletir um pouquinho sobre as suas amizades, quem são seus amigos que estão lhe trazendo mais para a presença de Deus, ou se as suas amizades estão lhe afastando do Senhor, nosso Deus. Continuando, diz assim: o livro de Josué ele continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números, e nós sabemos que foi assim, eles caminharam, andaram 40 anos em círculo
Por causa de quê? Da murmuração deles mesmos. Murmuraram contra o Senhor, e nós sabemos que quando há murmuração há uma consequência. A murmuração traz como consequência nos afastarmos de Deus, enquanto que a gratidão nos aproxima de Deus. Então, que nós devemos buscar a melhor parte, que é sermos gratos ao Senhor. Josué, entre Números e Josué, apenas um longo discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, entre eles a morte de Moisés. A primeira vez, irmãos, que Josué é citado, ele foi citado como um dos 12 espias enviado por Moisés para dar uma olhada em Canaã. Isso nós encontramos lá em Números, no capítulo 13. Diz assim. Deixa eu deixar só aqui aberto enquanto nós vamos falar um pouquinho sobre esse registro, né, de quando Josué aparece então em cena. 13 e o versículo 6. E foram então Josué e Caleb, né, foram os mais fiéis, porque eles confiaram em Deus, que podiam dar então a terra prometida a eles. Por isso os mesmos alcançaram a promessa. Quando Moisés mandou então ali os espias observarem a terra, que realmente eles comprovaram que era uma terra que manava leite e mel. Isso está no versículo de número 27 do capítulo 13, quando eles chegaram, eles disseram e contaram-lhe, disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, como o Senhor havia prometido. E o versículo 30 ou 31 também nos diz que, então Caleb fez calar o povo, porque os demais espias, eles começaram a querer colocar dificuldade na conquista da terra, dizendo que eles seriam sucumbidos, que eles seriam mortos, que os povos daquela terra matariam eles então. Começaram e voltaram-se contra Moisés e em rebeldia ali, diante daquela situação, se questionaram por que Moisés tinha trazido eles para morrer então ali nas mãos daqueles homens. E Josué e Caleb, eles permaneceram firmes, confiando que, independentemente se tinham aqueles povos ali, que eram homens guerreiros, que eles enfrentassem, que Deus tinha prometido e o Senhor daria vitória, porque quem tinha prometido que eles herdariam uma terra que manava leite e mel era o próprio Deus. E então eles dois ali, diante de toda aquela congregação ali, tiveram que conversar com o povo para tentar então fazer com que eles aceitassem que Deus era com eles. Eles já tinham passado por tantas coisas no deserto, o Senhor já tinha dado tantas vitórias a eles, mas mesmo assim murmuraram e endureceram o coração diante do Senhor, e teve uma consequência ali, né, assim, grandiosa na vida de todos aqueles que murmuraram perante o Senhor. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis à vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, demonstração e conforto para os cristãos de todas as épocas. Eu já disse aqui em Romanos, que nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, e os ensinamentos da Bíblia são atemporais, né, irmãos? O tempo não deixam eles no passado, não. Eles servem até para os nossos dias de hoje. Segundo subtópico diz, como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., já muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem avançado. E aqui ele cita algumas civilizações já bem adiantadas no seu processo de civilização, como Japão, alguns lugares da Europa. Fala que em alguns lugares da Europa eles já tinham vilas fortificadas. Também no Peru, né, já começaram a usar instrumentos de metais. Fala então do México. E dando continuidade, fala também que naqueles idos, o Egito, né, que de onde o povo de Israel havia saído, era um país rico. Não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus, que eles tinham saído dali, né, irmãos? Os irmãos sabem as grandes construções ali que até hoje nós conhecemos muito bem. E também fala quanto a Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais. Israel, existe em Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos,
mostrou-se um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel surgiu debaixo da mão potente do nosso Deus. Onde muitas civilizações já existiam e eram fortes, o Senhor fez com que de povos escravos se tornasse uma grande nação, como hoje é a nação de Israel. Isso uma promessa dada em Gênesis, lá no capítulo 12, versículo 1 e 3, né, irmãos? Que nós já temos até lido aqui. Que o Senhor foi um Deus que prometeu e cumpriu. Amém? Canaã, que era a terra prometida. Vamos só ler aqui o finalzinho do subtópico, pincelando então só os pontos mais importantes. A terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo. Seu povo fazia a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador. Como outras nações, os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Então, irmãos, vamos destacar aqui uma palavra muito importante. O Senhor sempre chamou o seu povo para fazer a diferença na terra. E essa diferença, ela é, então, mostrada, assim, nitidamente, através da força do povo, não. Através da força de um Deus que nós servimos e que dá garantia de vitória a esse povo que o Senhor tem chamado. Só que, em Ezequiel, no capítulo 5, o Senhor nos fala sobre essa promessa que o Senhor deu ao povo de Israel, que eles herdariam então ali aquela terra que manava leite e mel, mas não era qualquer terra e não era qualquer lugar, né, irmãos? O Senhor então deu uma posição estratégica de localização ali para o povo de Israel. Ezequiel 5:5 diz: assim diz o Senhor Jeová, esta é a Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Já em Ezequiel, no capítulo 20, o versículo 6 nos diz assim: naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para onde? Para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as nações. Glória a Deus, de todas as terras. Então, o Senhor chamou um povo para herdar uma terra com uma posição estratégica que estaria no centro de todas as nações. Todas as nações, então, viriam que o povo de Israel é um povo, né, que o Senhor ali foi quem fez herdar aquela terra, e não é qualquer terra não, né, irmãos? O povo de Israel hoje, até hoje, é uma nação poderosa, né? Pois o Senhor é uma nação abençoada por Deus. Deuteronômio, no capítulo 32, para a gente encerrar então aqui essa parte, nos diz sobre esta terra que o Senhor deu a Israel, né? Fala assim, 32 e o versículo de número 8, você já marca aí, bom? 32 e 8 nos diz: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus, né? Assim, nós também temos que enfatizar a seguinte coisa. Quando o Senhor disse a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra, nós temos que entender que Deus chama um povo para abençoar outros povos. Da mesma forma, viu, querido jovem, nós temos que ser esse canal de bênção para outras vidas. Se você foi chamado com um propósito, que a sua vida seja bênção para outras vidas, que você possa abençoar vidas através da sua vida, que teve um propósito muito especial quando o Senhor te chamou para servi-lo e fazer a diferença aqui na terra. Amém? No segundo ponto, nos diz o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué.
Propósito, então, do livro de Josué. O livro de Josué é um marco histórico, é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Então nós vamos destacar que essas duas palavrinhas aqui no segundo ponto, no subtópico primeiro, fé e unido, que é união. O Senhor, ele sempre trabalha usando então, olhando então a sua fé, a nossa fé diante do Senhor, como está. E a Bíblia diz que se não tivermos fé, nós não podemos então agradar ao Senhor. E o Senhor chamou o seu povo para ser unido. O Senhor não nos chamou para sermos desunidos. O Senhor sempre nos chamou para nos mantermos a unidade cristã. Até porque um reino dividido não subsiste, irmãos. Nós temos que ser unidos e termos fé em Deus, e isso agrada ao Senhor. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse período agora do tempo de Josué, o povo estava vivendo esse novo momento de união, não mais de rebeldia, de união. Uniram-se então ali, juntamente com Josué, viram que em Josué havia a presença do Senhor, Moisés havia depositado essa confiança em Josué, e agora então ali o povo andava ouvindo e obedecendo as palavras de Josué, que era a pessoa representante de Deus aqui na terra naquele momento. O próprio Deus era com Josué naquele momento, e o povo cria, tinha fé e viviam em união juntamente ao lado de Josué. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão. Até nós sabemos que Deus é um Deus que opera milagres, né, irmãos? É um Deus que faz milagres. E ali Deus abriu então o Rio Jordão, através da devoção e obediência do seu povo, bem como as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. E mais tarde o salmista declarou que não era a força do braço que tinha salvado, né, mas era o Senhor. E nós sabemos que, para encerrar essa parte, que a nossa força não está no rei, a nossa força não está no cavalo, na força dos cavalos, mas a nossa força vem do Senhor, e era isso que Josué queria mostrar para todos eles ali. Amém? Então, nossa força não vem do nosso próprio braço, a nossa força vem do Senhor. E Josué, ele mostrou isso, que os milagres que haviam acontecido ali, que estavam acontecendo, vinham do nosso próprio Deus. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué. Nós temos as próximas lições que vai falar sobre a liderança de Josué. Muito importante para todos nós, né? Na nossa caminhada ministerial, principalmente para líderes. Bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Irmãos, que líder maravilhoso é esse, né, irmãos? Que além de guiar o povo, de crer e obedecer ao Senhor, até na sua morte, assim como Moisés também fez, ele preocupou-se e de então ali deixar isso ainda fixado no coração dos israelitas, que servissem a Deus, independentemente deles estarem ou não, que eles fossem fiéis ao nosso Deus. Que a nossa vida é uma batalha. Apesar de que ali a batalha que eles estavam enfrentando era literal, mas espiritualmente, queridos jovens, nós enfrentamos batalhas, né? Os jovens principalmente, né, têm as suas batalhas, têm as suas guerras interiores e também exteriores, mas o Senhor nos dá a garantia de vitória. Nós temos que lutar, batalhar para sermos vitoriosos. Até porque o Senhor tinha dado a promessa que eles herdariam a terra. Mas não foi muito fácil herdar a terra. Mas o Senhor não disse que daria, e o Senhor deu, mas eles precisaram ir à guerra e vencer a guerra na força do Senhor. A divisão do livro de Josué, de acordo aqui, o pastor aqui, Reinaldo, ele se baseia então na saga dos hebreus rumo a Canaã, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, são 4 divisões do livro de Josué, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal.
preparação para a conquista. Isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual, viu, queridos jovens e amados irmãos? Para vencermos a guerra, irmão, nós temos que estar preparados. Ninguém vence guerra, irmão, sem ter essa preparação espiritual, não. E de que forma, quais são as nossas armas? Lá em Efésios capítulo 6, o Senhor nos dá, então, as armaduras de Deus para vencermos as nossas lutas e guerras espiritualmente. Segundo, a divisão aqui está a conquista efetiva. No terceiro ponto, a divisão da terra. E no quarto e último ponto, a divisão, a mensagem final de Josué. Resumindo então, a divisão de Josué, nós podemos então enfatizar assim, da seguinte forma. A primeira parte, né, do livro de Josué, irmãos, ele narra, tem as narrativas das lutas, das batalhas, das guerras que Josué e o povo teve que enfrentar em Canaã, a derrota que o povo de Deus impôs aos 31 reis que habitavam naquele lugar, e como exemplo de batalha e luta, nós temos a batalha de Jericó, os 7 dias e as trombetas que foram tocadas e as muralhas vieram ao chão, né? Glória a Deus para o povo, que o povo conquistou a terra então. Na segunda parte, nós podemos então dizer que houve, depois da conquista ali da terra, a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. E na terceira e última parte, temos o discurso de despedida de Josué falando ao povo para se manter fiel aos princípios dados por ele e também dados por Moisés. Continuando, ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. O Senhor sempre estará e está no controle de todas as coisas. Afinal, como diz Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente suas promessas. Irmãos, o Senhor, Ele nos aceita com as nossas falhas. O Senhor nos chamou para ser separados, para sermos santos e não somos perfeitos, mas nós buscamos o aperfeiçoamento em Deus. E da mesma forma, o Senhor permitiu que esses registros dos grandes homens de Deus ficassem para o nosso crescimento espiritual. Foram homens de Deus, grandes homens de Deus, mas que também tiveram seus fracassos espirituais, tiveram suas fraquezas, ou nós podemos dizer, tiveram seus erros e acertos, mas esses erros serviram para um aprendizado espiritual nas nossas vidas, que quem nos aperfeiçoa é o Senhor. O Senhor não tem chamado homens nem mulheres perfeitos, o Senhor tem chamado pessoas para se separarem, serem santos e buscarem o aperfeiçoamento em Deus, como está escrito em Efésios 4:18. E dentre uma das suas fraquezas ou falhas de Josué, nós teremos uma lição lá na frente, que quando fala do engano, né? Quando eles foram enganados pelos gibeonitas. E isso serve, irmãos, para nosso crescimento, sim. Por que não? Se nós formos falar aqui dos erros e acertos ou dos fracassos dos grandes homens de Deus, poderíamos citar Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, mas fracassou em alguma parte da sua vida. Porém, o seu fracasso não distanciou e nem o tirou ele dos caminhos nem da presença do Senhor. Houve arrependimento, há perdão e a restituição em Cristo Jesus. O terceiro e último ponto fala sobre os antecedentes históricos. Como o primeiro subtópico desse ponto final, fala-nos, o deserto chegou ao fim, glória a Deus. Então, também nos traz uma reflexão do que nós estamos vivendo. Né, irmãos, nós estamos passando por um momento difícil. A igreja passa por um momento difícil, né, dessa pandemia, desse coronavírus, e podemos dizer sim, que é uma fase. O que é um deserto? É uma fase difícil, irmãos, é uma fase de sequidão. Não estamos falando no sentido de espiritualmente falando, mas num momento difícil em que a igreja não pode estar indo para as igrejas. Sim, muitas pessoas enfraquecem espiritualmente, sim, mas o Senhor nos dá lições preciosas. Quando, irmãos, há um propósito no deserto, há aprendizagem vindo da parte do Senhor. Quando o Senhor permite o deserto ou passarmos por algum momento difícil,
o Senhor quer nos ensinar de alguma forma alguma lição preciosa para as nossas vidas, mas ele tem um fim, né? E aqui chegou então o fim, né, do deserto para o povo de Israel. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse, beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém, Deus estava dando-lhes uma terra que emanava leite e mel. E aqui, irmãos, era agora a certeza da promessa alcançada. Eles desfrutariam, então, de tudo aquilo que o Senhor havia prometido a eles depois que tudo passasse. Eles descansariam, pois a promessa havia sido alcançada. Então, na sua vida também, o deserto vai ter um fim. E você, então, ali vai desfrutar a glória a Deus, das maravilhas, dos resultados de uma promessa alcançada em Cristo Jesus. E aí vem uma pergunta muito importante que nos diz como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? E vem a resposta logo adiante. Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Nós sabemos que a mão poderosa do nosso Deus, que trabalha em nosso favor, é que nos garante a nossa vitória. Em Salmo capítulo 20, o versículo 7, diz que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu lembro que quando Raabe, a prostituta, recebeu então ali aqueles 2 espias na sua casa, uma das coisas que ela deixou bem clara, quando ela recebeu eles ficaram escondidos por ela, ela diz: nós temos ouvido o que o Senhor, Deus de vocês, tem feito. Né? Quando ele tem dividido o Mar Vermelho, as coisas que o Senhor tem feito, então o nome do Senhor estremece sobre a terra. O poder de Deus é a nossa força, a mão do Senhor é a nossa força, é que nos garante a vitória. Não vem de estratégia militar, não vem de forças humanas, não vem de sua sabedoria, nem da sua inteligência humana, mas a vitória vem do Senhor. É quem permite que vencemos nele, é o próprio Senhor. As últimas palavras de Moisés. E voltando um pouquinho antes disso, nós vemos que muitas das vezes as estratégias militares fracassaram, mas quando o povo confiaram no Senhor, a vitória veio do alto. Segundo subtópico, diz as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Você já pensou, irmãos? Até o final da sua vida, Moisés foi fiel. E ele sabia que ele não herdaria a terra de Canaã, mas ele foi fiel ao Senhor. Até o final da sua vida, ele manteve a sua fidelidade ao Senhor nosso Deus. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Queridos, há importante lição nesse ponto, pois nós não nos devemos nos apartar do livro da palavra do Senhor. Quando o Senhor estava então ali confirmando o seu chamado na vida de Josué, que o Senhor daria então ali, de acordo com a liderança dele, a posse da terra que o Senhor havia prometido, a Canaã prometida, o Senhor diz então ali no versículo 8, algo muito importante que nos serve de reflexão. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então, amados jovens, a nossa Bíblia é uma bússola que nos orienta para ganharmos a salvação celestial. Então, não se apartem do livro da lei. Aproveite esses dias para lerem mais a Bíblia, né? Já que nós estamos em casas, sem podermos sair, então que nós possamos aproveitar, jovem querido, para lermos a Bíblia e por que não o livro de Josué, já que vai ser a lição trazida então ali em 13 lições somente sobre o livro de Josué. Que nós possamos vencer
né, através da palavra de Deus, que é uma arma poderosa nas nossas vidas. O terceiro subtópico e último dessa lição diz: um novo tempo de fé e expectativa. Glória a Deus. Nós devemos viver com expectativas em Deus, de que há esperança para o nosso futuro. Em Deus há esperança para o nosso futuro. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, está registrado em número 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo às águas do rio Jordão. Para vencermos, temos que enfrentar lutas e obstáculos. E o Senhor permite que essas lutas e obstáculos se levantem para nos dar vitória e para aumentarmos a nossa confiança nele, que do alto vem, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não há nenhum obstáculo nem luta que resista ao poder do nosso Deus. As expectativas de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria, que ele teriam grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Irmãos, a fé, sem fé nós não podemos agradar a Deus. É necessário, ela é o firme fundamento das coisas, né, irmãos? De todas as coisas, aquelas que não se veem, daquelas que se esperam, é a fé. A nossa vida, ela é baseada na fé, irmãos. Nós só estamos aqui hoje porque nós cremos em Deus, em Jesus Cristo. Um dia voltará e nos levará pela fé. Transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Josué, os que iam até ele com fé, nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então, a fé é muito importante. A fé em Deus, irmãos, ela pode mudar situações que nós estamos vivendo hoje, essa situação de pandemia. Nós devemos ter expectativa e fé em Deus que tudo vai passar, que dias melhores virão. E Deus, ele sempre viu a fé daqueles que se aproximaram dele, assim como o Senhor também viu naqueles que estavam ali com Josué. A fé que move montanhas, né? Uma fé que faz todas as coisas surgirem de onde não há nada. O Senhor faz surgir, porque a fé é o firme fundamento, né, irmãos? Onde nós temos que estar baseado ou firmados, né, nessa fé em Cristo Jesus para nos dar a vitória. Amém? E é isso. O livro de Josué trata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas dos hebreus e a tomada de posse da terra prometida. Que Deus abençoe vocês, que nós tenhamos fé e expectativa em Deus, que tudo vai passar e a vitória virá em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.